Boletim da Bola, edição especial desta quinta-feira, começando agora no app da Rádio Futebol e também na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Já estou em contato aqui com o nosso querido Capitão Hidalgo. Hidalgo vai comentar, claro, na abertura do programa. Essa estreia brasileira, placar de 2-0, deu até para fazer mais. Tudo bem, Hidalgo? Como é que você está? Como é que você viu o jogo aí, Hidalgo? Um abraço, Jarbas. Foi a contento, né, Jarbas? Sim. Foi a contento. Uma bela apresentação da equipe brasileira. Hoje notei um time de uma inspiração de marcação e um trabalho coletivo. Eu que venho criticando a defesa da equipe brasileira, hoje a contento. E agiu muito bem a direção esportiva do time, o técnico Tite, em diminuir espaço desse time e que não poderia de forma alguma se utilizar dos cantos para colocar a bola dentro da grande área e que seria o produto maior da dificuldade da equipe brasileira para segurar uma equipe que tem jogadores mais altos do que a própria defesa brasileira. Mas a contento, foi a contento, um primeiro tempo foi melhor, poderia ter chegado ao gol, mas o que chamou a atenção foi o equilíbrio do defesa, meio e ataque, com a equipe brasileira fazendo boas marcações, o ataque marcando também, saídas de bola. Então, eu gostei demais. Não é só o resultado veio, mas a presença, o que importa nessa análise, Arthur está com a gente também, o que importa nessa análise foi o trabalho da individualidade dos jogadores e diminuir espaço desse time da Sérvia, que vinha com aquela proposta já dita aí pelo Arthur de manhã, com a bola cruzada, e os dois laterais muito bons. O Alessandro deixou de fazer até um gol, quer dizer, não por ele, a bola foi na trave, né? Até poderia ter feito o gol para premiar mais ainda o trabalho dele, mas não tinha dúvida. E olha que o Richarlison, ele não estava no jogo. Ele corria para todo lado porque o time brasileiro marcava as saídas do adversário e pouco chegava também para ele. E depois a pressão foi chegando, de repente ele, que não estava nem tocando a bola, faz dois belíssimos gols. Eu gostei da atuação, da maneira como o time entrou no gramado para jogar futebol, viu, Jarbas? Gostei também muito, viu, Hidalgo? Principalmente na segunda etapa. Arthur, o que me chamou mais a atenção do jogo é a quantidade de chutes a gol, 17 no segundo tempo no total. Foram 25 bolas tentadas, né, pela seleção brasileira. Você que gosta muito de números, isso te chama a atenção também, Arthur? Um abraço para você. Um abraço, capitão. Um abraço, você, Jarbas. Então, os números são importantes, né? A gente ver qual foi a eficiência no sentido defensivo, ofensivo. Então, eu acho que foi assim um número bem expressivo. Eu concordo com o que o capitão falou sobre a atitude da equipe, desde o princípio, foi de quem entrou para realmente fazer 3 pontos. Se impôs, tivemos algumas falhas, por exemplo, no primeiro tempo eu vi o Paquetá saindo muito, como se fosse um meia, ele era um segundo volante, não um meia. E o Casemiro não é um jogador muito rápido, por mais qualidade, categoria que ele tem, também não tem 22 anos, já é um jogador aí encostado nos 30. Então aquela preocupação, eu tive uma preocupação muito grande durante o jogo, que eu estava vendo que o nosso meio campo, eles estavam rodando por trás ali do Casemiro e o Vinícius Júnior não acompanhava do outro lado. Ou seja, o Alexandre ficava com 2 atletas daquele lado e ainda rodava um. E o Paquetá não voltava, não ficava fazendo aquele trabalho de segundo volante, que ele está acostumado a jogar um pouco mais à frente, como se fosse um 10, como se fosse ali um ala pelo lado esquerdo, um ponta, fechando. Mas, de qualquer maneira, o adversário não era um adversário com riqueza de qualidade individual. É um adversário que tem uma aplicação tática interessante. Quando eles defendiam com uma linha de 5, e isso fez com que nós tivéssemos dificuldade de furar o bloqueio. Por quê? Porque o Neymar vem mais atrás buscar e o Richarlison ficava sozinho no meio de uns caras que tem 1,90 m. Então esse ponto aqui é muito importante frisar, que a bola tem que girar e a gente explorou bem os lados. O Vinícius fez uma partida muito boa, o Rafinha também não foi mal, mas pode melhorar, teve uma
bola no primeiro tempo, que ele poderia ter chutado, ele deu um tapa nela, a parte de dentro do pé, como se fosse tirar do goleiro, mas ali ele tinha que bater forte, porque ela estava muito, muito próxima dele, não dava para ele girar o corpo, e ela ficou entre as duas pernas dele. Ou seja, são pequenos detalhes técnicos, né, que eu estou comentando aqui, não quer dizer que não vamos desqualificar a vitória do Brasil, muito pelo contrário. Agora, eu quero frisar aqui um detalhe muito importante que eu sempre falo, nas substituições. O Neymar saiu machucado, a gente vê que ele está com o maléolo esquerdo, né? O maléolo, no caso, direito. O maléolo é o tornozelo, a parte de fora, né? O maléolo externo. O tornozelo direito dele está bem inchado. Quando a câmera focou ali agora no final do jogo, que ele estava saindo, dá para ver que ele está com uma bola ali. Ou seja, é um cara que muitas vezes o pessoal reclama que ele pula muito, que ele é muito firuleiro e tal, mas não é, ele sempre procurou sair da pancada. Por quê? Um jogador com o valor que ele tem, o custo de um cara desse, um atleta desse tamanho, você acerta ele ali, deixa ele fora do jogo 2, 3, 4 meses, para não acontecer na Copa do Mundo que ele levou aquelas joelhadas nas costas. Então tudo isso tem um peso. Então ele vai ter que fazer uma botinha ali, vai ter que fazer um tratamento intensivo, muito gelo, e o nosso departamento médico é muito competente para poder ajudar a recuperar, mas não é muito fácil, porque o tornozelo gera insegurança, instabilidade e até desconforto. E é o pé direito dele que é o pé forte. Esse é um ponto. E outro ponto que eu queria mencionar é que quando o Tite fez as cinco substituições, eu sou contra você fazer as 5. Nós comentamos isso aqui diariamente sobre essa situação. Ele poderia ter deixado uma de reserva. O que aconteceu? O Danilo sentiu lá do lado direito, que a gente não tem noção do que aconteceu, pode ser uma lesão muscular de posterior, ele estava andando pedindo o Antony para voltar. E o Tite não percebeu, ou então não sabia o que fazer. Então é o que eu sempre digo, você tem que ter sempre um plano B, C, D na tua cabeça, porque naquele momento ali, se eu sou o treinador da Sérvia, o que eu faço? Eu boto um cara lá e exploro lá em cima dele, empurro o Brasil lá atrás. E ainda faltava 7 minutos para acabar o jogo. Você poderia fazer um gol e fazer um jogo meio complicado ali, só espetando em cima dele. Ou seja, o que ele poderia ter feito? Pegava o Danilo, empurrava lá para frente, e em vez de botar o Antony, que é canhoto, lá como lateral direito, invertia. Bota o Martinelli para lá para fazer o papel de ala. Ele é destro, jogava ele lá, trazia o Antony para cá e empurrava o Danilo para frente. Fazia umas trocas assim bem, que não descaracterizaria o setor defensivo, teria jogador de velocidade, que o Martinelli, com a velocidade e a potência que ele tem, e ele sendo destro, ele poderia fazer a cobertura daquele lado, e nós não sofreríamos nenhum problema. Ainda bem que o oponente lá, o adversário, não visualizou nada disso que eu estou falando. Eu acredito que muita gente também não percebeu que ali naquele momento, no finalzinho do jogo, você sofre um gol e ia criar uma certa instabilidade. E como nós frisamos aqui na bola parada, no último escanteio aqui do lado vocês perceberam, aquela bola ali foi perigosa, e depois teve um outro escanteio do outro lado, que o cara saltou por cima da nossa zaga, por cima. Eles eram muito altos, só que a bola parada deles não foi tão eficiente, porque se tivesse entrado ali, essa bola que eu estou falando, até o Alisson falhou, porque ele foi dar um tapa nela e ele não acertou, e a bola passou pela área. Não sei se vocês estão se recordando desse momento. Então, é uma vulnerabilidade que nós temos com relação à bola parada, mas correu tudo bem, graças a Deus não tomamos gol. Ótimo, vida que segue agora. Esses detalhezinhos aqui que o treinador, no meu caso aqui que eu estou mencionando, eles são muito importantes, porque às vezes você toma uma virada no jogo por causa de um detalhe. Hoje em Portugal lá, no finalzinho do jogo, o goleiro português não entrega o jogo lá. Ia ser 3-3, se aquele cara rouba a bola que roubou e não finalizou bem, poderia acontecer. Ou seja, os detalhes principais estão no início e final de jogo, porque o nível de concentração cai. E no início de jogo, o nível de concentração ainda não é total, mas tensão sim, concentração não. É isso. Você viu, são pontos vulneráveis que um treinador como você que observa, né, Hidalgo? E mesmo porque a gente sempre falou aqui nas transmissões, 2-0 é um placar perigoso sempre, né, Hidalgo? Uma bobeirinha que dá acaba virando o jogo, né, Hidalgo? Olha, o Jarbas, a exposição, essa análise do Arthur diz muito bem
Pô, 2-0 no placar, faltam 7 minutos. No caso, não teria necessidade de colocar 5 jogadores, excesso até. Fica com um a menos, troca 4, já que estava ganho o jogo, troca 4. Olha, aconteceu que não pode, porque estava 2-0, perde um jogador, faz um gol, como diz o Arthur, e pode entrar no jogo. Qualquer time que está perdendo, de repente faz um gol, mesmo com 5 minutos, pode entrar no jogo. É perigoso. Eu acho que esse foi o grande erro por parte do Tite. Eu começaria pela defesa, viu, Arthur? Achei a contento os dois de dentro da área, né? Jogaram muito bem, né, Arthur? Não, capitão, foi ótimo. Foi ótimo. Eu acho que a nossa qualidade técnica, a nossa qualidade intelectual, em termos de equipe, ela é muito boa. Obviamente que no dia a dia tem uns caras que são mais brincalhões, né? O futebol é alegria. E o nosso povo é um povo alegre. Por isso que eu gravei um vídeo quando aquele infeliz lá foi falar, empresário, presidente da Associação de Empresários da Espanha, falou que chamou o Vinícius lá de macaco, mono, não sei o que, mono é em espanhol, não sei o que não poderia dançar. Eu me irritei, eu gravei um vídeo aqui e coloquei no YouTube, falando para ele que o nosso país é um país continental, todo mundo gosta de dançar, assim como a Espanha gosta de dançar, e você não pode vetar a nossa arte plástica maior, que é o futebol, embora nós tenhamos outras, mas que fica mais evidenciada perante o mundo, é o nosso futebol, como agora tem 7 ou 8 bilhões de pessoas, desses 8 bilhões, digamos que 5 ou 4 estejam começando a se conectar na Copa do Mundo. Todo mundo viu o Brasil jogar um belo de um futebol. Logicamente que nós jogamos contra uma Sérvia, não foi contra uma Alemanha, mas a Alemanha fez um bom futebol, não, perdeu para o Japão. A Argentina tem uma grande equipe, perdeu para a Arábia Saudita. Ou seja, o Brasil se torna um belo de um candidato para poder chegar na Copa do Mundo e chegar numa semifinal, numa final, com toda certeza. Eu falo isso, evidentemente que eu sei que o futebol ele prega muitas surpresas, as lesões, pode acontecer um emocional, mas a confiança instalada depois dessa vitória, ela é muito grande. Isso favorece, por quê? Porque, por exemplo, no próximo jogo, o Brasil conquista um bom resultado, já está praticamente classificado. Economiza o Neymar, cuida dele, cuida do Danilo, que a gente não sabe o que aconteceu. Então, essa estratégia toda aqui, eu tenho absoluta certeza que a comissão técnica tem conhecimento técnico para saber que esse é o momento que você tem que resolver a questão lá da classificação para outra fase e curar esses problemas que aconteceram ali, porque uma lesão no Neymar, uma lesão no Danilo, embora nós tenhamos lá o Militão, porque eu não falo de Daniel Alves, eu não colocaria o Daniel Alves, já estou falando aqui na televisão, cara, o reserva imediato é o Daniel Alves. E Daniel Alves o quê, rapaz? Eu gosto dele, tá? Mas, pô, vai botar Daniel Alves com 37 anos, o Thiago Silva com 37, bota 2 caras rápidos ali, vai dar complicação pra gente. Então, acho que vai ter bom senso da comissão técnica, sabendo que a defesa está ótima, tá bem postada, a bola alta foi boa, mas que a gente tem que ter alguns cuidados, porque Copa do Mundo, em qualquer momento, você pode ser excluído. Hidalgo? Olha, você sabe, Arthur, eu gostei então, nós estamos falando da defesa, eu gostei sim. Nenhuma dúvida que sai ganhando uma Copa com 3 jogos. Claro que um empate já praticamente premia, né, a presença da equipe brasileira na sequência. É isso mesmo, o terceiro jogo é para colocar o Rodrigo, né, para colocar o Pedro. Pode ser, por que não? Dá jogo para eles, dá a sensação de alegria para eles participarem, que já está classificado. Ali, qualquer coisa que seja, o time já está classificado. Não tem nenhuma dúvida. Ganhou essa daí, muito bem. Tem um empate, e se vier uma outra vitória, então, meu Deus, pode jogar o que quiser jogar. Isso a gente sabe. Não podia o Tite, ter que colocar 4 jogadores. Né? Não, claro, o Neymar contundido poderia sair. Ele tem chance de jogar essa? Eu não sei. Nessa ele tem que se utilizar, então, a entrada do próprio Rodrigo, né? Gostei de Martinelli, não, que entrou aí, o garoto aí. É Martinelli, né? Foi bom jogador, deu uma impressão boa. Agora, uma coisa é certa. O Tite acertou com a entrada do Vinícius Júnior, né, Arthur? Ele acertou, né? Capitão, eu até, assim, eu acho que ele não resistiu à pressão, né?
que primeiro, seria imprudência dele não colocá-lo. Por quê? Porque vai que ele não coloca o Vinícius Júnior e sofre um gol. Ele fez o papel que tinha que ser feito, ele deve ter adquirido a confiança do jogador e da comissão técnica, dizendo, pô, o cara tá bem. E outra coisa, quando você tem um atleta dessa envergadura, no momento que ele está se apresentando, porque se ele não estivesse no Real Madrid, ele estivesse no outro clube, um pouquinho menor, mas jogando bem, ele não colocaria. Mas o Real Madrid é uma senhora de uma vitrine. O cara foi campeão do mundo agora recentemente. Tem um número de assistência absurda para o Benzema. Então, o Vinícius se posicionou diante do cenário, dizendo, olha, eu estou aqui para jogar e eu quero jogar. E com toda humildade, que o garoto é humilde, e fez realmente uma partidaça, participou dos 2 gols, de forma direta ou indireta, vamos dizer indireta, porque ele finalizou, rebateu, o Richard já estava ali como um grande atacante, oportunista, finalizou, e no segundo gol, ele participou também, e a bola fugiu do domínio do Richard. Aí você vê como é que é a criatividade do jogador brasileiro. Ele deu um voleio, ele deu um giro, e deu um voleio lá e fez um golaço. Um retrato de gol, né? Um belíssimo retrato, né? Pois um retrato, que lindo. Essa é a qualidade do jogador brasileiro, né? O Vinícius, que deu de trivela, deu um arrancão, meteu uma trivela e dominou, ela fugiu dele e ele faz aquilo. Isso é só brasileiro, né, Arthur? Não, capitão, e a gente fica feliz de ver que o time passou aquela fase do nervosismo e a habilidade vai se soltando, a musculatura vai aceitando as tuas ideias. Pô, a minha ideia é dar um drible no capitão, eu vou dar, aí o cara dá e sai, conclui. Por quê? Porque você está confiante, e a confiança, para qualquer coisa na vida, ela é fundamental para você ter um nível de acerto bom, porque você com confiança, você pega a sua habilidade, coloca em prática, você está seguro, está bem treinado e tem o apoio do comando. Isso é muito importante. Eu notei também no segundo tempo, viu, Arthur, quando o time tomou o gol, o primeiro, o técnico Stoichkov, ele começou a tirar alguns jogadores e aí a proposição dele foi ofensiva, já deu para notar que ele começou, bom, eu tomei o gol, não queria tomar, tomei, então vou tirar uns 3 ali da frente, vou dar uma ajeitada. E o time começou a querer arrancar, né? Mas aí é o problema, aí deram espaço, aí o time em velocidade, era para ter feito mais, né? Ou antecipado o resultado, né? Porque o garoto ali, o Anthony, o Rafinha, aliás, ele deixou de fazer 1 de 3 vezes que ele teve à frente para fazer o gol. Não sei por que ele não fez, deveria. Aquele de frente lá no segundo tempo, puxa vida, do primeiro você falou, certo? Ele entrou indolente, ele entrou para dar um toque. Se ele dá um chutão ali, ele faz o gol. Não pode, na Copa do Mundo não dá para perder bolas assim. Às vezes se ganha um jogo numa bola espirrada, né? Mas a diferença ficou gritante a partir do momento do primeiro gol, e aí, quando chegou o segundo, liquidou a partida. Tem a dúvida. Eu penso que das Copas que eu acompanhei, essa foi, para mim, um início favorável, sem susto, porque o time se adequou, não sei se pelos jogadores que tem jogando lá fora, souberam fazer o trabalho como jogo europeu, marcando pressão. Eles tentaram marcar o Neymar de todo jeito. O Neymar não fez aquela grande, vultuosa partida. Isso a gente sabe que não. Mas a zaga, que joga na Europa há muitos anos, e o meio-campo com o Casemiro, eles marcam mesmo. E se marcar assim, e com a dificuldade que tem o europeu de tocar a bola, o europeu é bom na rapidez, alienado, cruza, entra um, faz o gol de cabeça, mas marcou pressão, esqueceram de jogar, não é, Arthur? Olha, capitão, você está falando um fator aí que se eu fosse trabalhar na Europa, eu ia levar umas 500 bamboletes, porque a cintura dos caras, às vezes, rapaz, ela é tão dura, quando a câmera pega de perto, assim, você vê a dificuldade que o atleta tem de girar o quadril. Que é aquele lateral direito, né? Aquele lateral direito. Rapaz, então, ele é grandão, não pode ser lateral nunca, né? Pô, não é? Então, eles apostaram muito também na estatura. E a verdade é a seguinte, né? Você imagina o Roberto Carlos. O Roberto Carlos eu conheço bem, capitão. Ele é meu amigo. Eu nunca mais falei com ele, mas eu tive com ele de perto várias vezes lá nos Emirados.
Ele é baixinho, cara. É baixinho, um lateral esquerdo aqui. Você fala assim, pô, como é que pode um cara desse ser eleito melhor, um dos melhores jogadores do mundo, como lateral, talvez o melhor de todos os tempos, o pessoal diz aí. Mas o que que acontece? A qualidade, a força, o salto, a velocidade, a potência. Pô, eu me lembro que o Roberto pegou uma bola, dominou no peito aqui na lateral e deu uma virada sem a bola aqui, sem a bola bater no chão, ele virou lá do outro lado na lateral. Uma bolada que ele deu do outro lado. Pô, isso é um cara que tem muita qualidade, né? Muita força. Então, assim, os nossos jogadores têm uma qualificação assim acima da média, por isso que nós exportamos a quantidade de atletas que nós exportamos. Imagina se nós conseguíssemos fazer um trabalho de base melhor. Nós teríamos pelo mundo afora aí uma quantidade elevadíssima de jogadores de alto nível, só que a gente não consegue, a gente não tem feito o trabalho que eu penso que nós deveríamos fazer. Mas o foco hoje é a seleção brasileira. Eu estou muito feliz de ver a apresentação, acho que torcer para que essas lesões que aconteceram aí não sejam nada importantes, significativas, porque vai ser de fundamental importância a equipe entrar nesse segundo jogo completinha, já com mais segurança, com mais confiança, ganhando o primeiro jogo com autoridade, para que eles possam dar continuidade na Copa do Mundo com uma perspectiva muito boa de conseguir um título que a gente já está aguardando há muito tempo. Fazendo uma análise de todas as equipes que jogaram, não é, Jarbas? Sim. Hein, Arthur? De todas, a fechou já, né? Essa primeira ronda, como diz, está fechado, né? Hoje com a equipe do Brasil, né? Jogando com a Sérvia e Suíça que tinha empatado com Camarões, né? Portugal também fez o resultado, teve muita coisa. Portugal se mostrou ainda com algumas dúvidas, mas eu quero dizer, assim, se a gente analisar bem esse primeiro turno aí ou primeira ronda de 3 que vão classificar metade desses times, há muita fragilidade, né, Arthur, não é, Jarbas? Eu não tenho notado assim, a não ser 3, 4 equipes, 5 de 32 aí, que eu gostei de ver jogar futebol e que a gente nota que tem chance de ir um pouquinho mais. Porque 90 minutos, de repente, 90, nem sempre. O Brasil de 82 é o maior exemplo. O Brasil era melhor do que todos uma semana. E aí foi perder da Itália e não deveria ter acontecido isso. Mas me dá a impressão, hein? Esse início, nós vimos muita fragilidade, muita falta, eu diria qualidade nenhuma de muitas seleções. Eu chegaria a tanto para dizer isso. Capitão, já, você quer falar alguma coisa, meu amigo? Não, fica tranquilo. Eu só estou preocupado é o seguinte, eu vi muitas imagens aqui, o Arthur, do Neymar. Essa contusão do tornozelo, claro que toda contusão é complicada, né? Joelho, canela, sei lá, coxa, mas tornozelo é um ponto muito vulnerável do corpo de um atleta. Como é que é a recuperação de um tornozelo, Arthur? Olha, o tornozelo tem muitos ligamentos, né? Naquela região ali, tendão de Aquiles, tem uma inserção de ligamentos muito são muito complexos. O próprio pé, ele recebe muitos ligamentos e tendões. E outra coisa, o nível de musculatura que tem ali é quase que zero. O seu ódio ficou baixo. O contato com o tornozelo e com o dorso do pé, você só tem a chuteira e a meia. Sim. Então, quando o cara pega ali de jeito, é uma dor absurda. E se você, por exemplo, leva um pisão na unha, aquilo ali pode tirar de um jogo, pode tirar de 2 jogos. Então, assim, por isso que eu sempre digo o seguinte: se você puder evitar que o atleta chegue perto de você, evita. Porque às vezes o cara é maldoso. Ele te pega num tornozelo ali e diz: não, fui na bola, você tirou a bola mais rápido. Que nada, ele deixou você tirar a bola, ele chegou atrasado de propósito. O capitão sabe muito bem do que eu estou falando. Porque o cara, quando é mal intencionado, ele te dá um carrinho, toma cartão, mas te tira de uma Copa do Mundo. Então, esses aconselhamentos, muitas vezes as pessoas não dão para um craque como ele, porque o cara vai dizer assim: pô, meu irmão, tu jogou aonde? Tu quer me ensinar o quê? Tu não jogou em lugar nenhum, mas o que você tem que ter um argumento técnico bem claro e mostrar para ele. Se você demorar com a bola, os caras vão achar que o tornozelo. Pode ver, ele teve uma lesão de 5º metatarso do lado esquerdo, do lado direito. Agora ele teve a lesão no mesmo tornozelo direito. Por quê?
porque se ele não acelerar a bola e não deixar os caras chegarem nem perto dele, fatalmente vão encontrar o tornozelo dele. Se ele estiver perto da área, ele tomou uma falta bem encostado na área lá, lembra? Ele bateu, ela parece que bateu na barreira e tal. Ou seja, ele é o alvo na Europa. Por quê? Porque o pessoal tem uma certa bronca com ele, porque eles criaram um perfil dele, que ele é o Kaiká. Então, essas coisas que você está falando aí sobre o tornozelo é uma lesão muito séria, porque a base do corpo está toda ali. Então, se você tiver uma lesão ali de ligamento, a parte interna também do pé, os dedos, sofre muito. O atleta de futebol sofre muito com os pés. E ali é uma área muito perigosa. E ele perde o equilíbrio, ele perde a confiança, perde o contato com a bola. O capitão sabe disso, porque já deve ter tido problema de tornozelo muitas vezes. E para você retornar precisa de tempo. Porque nós temos, né, o Hidalgo? Hidalgo, rotina. nós temos dois tipos Pois. Nós temos dois tipos de ouvintes, né, o Hidalgo? Aquele que, igual eu, apenas transmito, não jogo bola. E temos aquele ouvinte que joga a bola do fim de semana, de quarta, de quinta, que sabe o que a gente está falando. Não é fácil levar faltas como o Neymar leva e sair imune a uma contusão. É muito difícil, ele é muito caçado. No jogo de hoje, ele teve uma participação bastante importante, principalmente com a bola no pé, desenvolvendo uma jogada ou outra. Mas você entende, Dal? Quem joga bola brincando sabe o que a gente está falando. Que não é fácil se contundir assim. A pior coisa de tornozelo é a torção, não é? É a torção, não é? A torção de tornozelo. Eu vi agora, né, na partida ainda, o Neymar já com gelo. Que a primeira providência é o gelo, para estancar se tiver algum problema de um hematoma que forme ali, né? Eu fui obrigado, é o termo exato, eu tinha que jogar a partida e eu tive 3 dias de tentativa de recuperação, eu tinha quer dizer, a torção do tornozelo, para poder jogar, e joguei infiltrado. Quer dizer, isso não deve se fazer. Mas naquela época, para você entrar na partida, eu não podia ficar de fora, eu me sujeitei a isso, podia ter sido prejudicado ou não, valeu a pena, mas o significado é isso, você perde toda a confiança. Poxa, o tornozelo é tudo, né? Se você olhar bem, você faz o que quer, né? Com ele bom, né? O Neymar pode ser que não tenha sido torção. Foi um pisão, alguma coisa, mas torção é pior, é com uma distensão, né? Distensão não tem o que fazer, né? Até você ter a recuperação da distensão, já foi a Copa do Mundo. Mas vamos ver, tem mais uns dias aí, é possível que se ele não jogar essa, joga a terceira, o Tite também não precisa colocar um jogador que esteja bem quanto o dia. Não sei como é que saiu o lateral direito, o Danilo, que também me impressionou pela boa partida que fez, assim como o Alexandro, né? Quer dizer, cada jogo nós vamos aqui tendo a dimensão do que seja essa Copa do Mundo. E depois lá na frente, aí vamos ver com que seleção vamos pegar, quem é que cresceu. Por isso que eu falo, vamos agora para a segunda rodada de todos. Agora, aquele que não tem, eu não sei se ele vai mostrar a condição de um jogo para o outro. Essa que eu estou dizendo. Já estou fazendo aqui, formatando uma ideia que muitas dessas seleções não têm condições de dar uma sequência, né? Agora, no caso do Brasil, o problema maior é a contusão, né, Arthur? Sim, eu gostaria só de acrescentar, baseado nesse questionamento que o Jarbas fez, porque, olha só, o processo da dor é Você, para retirar a dor e o inchaço, é um processo que leva tempo. E outra coisa, depois você tem a recuperação fisioterápica, o treinamento isocinético, para você poder fazer aquele tornozelo começar a ter mobilidade sem dor. E isso requer um treinamento na areia, requer um treinamento dentro d'água, com pé de pato, etc. Tem uma série de recursos que você pode usar. E isso precisa de tempo. E como o jogo já é segunda-feira, né, e num horário, acho que mais cedo, não é nesse horário de hoje, ele tem menos horas para recuperar. Então, se você prestar atenção nesses detalhezinhos, eles já estão com tratamento intensivo nele agora. Ultrassom, gelo, repouso, anti-inflamatório, dependendo do grau da lesão, para que ele possa amanhã não ter o tornozelo muito inchado. E amanhã ele fazer insistentemente um trabalho com gelo, ultrassom, pelo menos 2, 3 aplicações por dia. Arthur, tem que você não acha de
precaução, o Neymar pode ficar fora desse jogo. Você não viu Sim, jogar os sim, times que estão no grupo da equipe brasileira? e, e Então vai dá jogar com a para Suíça. Camarões, né? Como é que Ele é o joga com a que? Suíça. E outra É, coisa, os dois. então, esse jogo, alguém pode achar o tornozelo de novo para tirar ele da Copa. Então tem que ter É uma melhor certa ele. Tá certo. prudência, entendeu? O cara dá-lhe uma pancada mais forte ali, tira ele do jogo, toma um cartão amarelo, bom, pelo menos esse cara não joga mais a Copa do Mundo. E lá se vai a terceira Copa do Mundo dele para fora. Ele perde a possibilidade de ser campeão. Ou seja, para um cara com a carreira dele, brilhante jogador e que quer encerrar sendo campeão do mundo, né, porque a gente não sabe se ele joga uma quarta ainda ou não, eu acho que assim é um assunto bastante delicado que a comissão, o departamento médico deve estar É isso quebrando a aí. cabeça com ele, porque você está pensando que ganhou o jogo hoje, tudo certo, maravilha, mas preste atenção, a sequência da competição ela vai ficando cada dia mais dura. E todo É. mundo vai ver que ele está com o tornozelo machucado e vai bater nele ali, vai jogar contra o africano. Tu acha que o africano vai chegar ali, oi, Neymar, eu posso tirar a bola de você? Ele pode Você é até meu colocar amigo. ali o garoto, né? Ele pode pôr o Rodrigo, né? Pô, O tem rápido do opção, sim, tem garoto, ele opção. pode. Porque o Neymar chama atenção para ele. Ele no Empurra. campo, os caras ficam lá esperando para marcar ele de qualquer canto. De repente ele não joga essa, tem já os garotos ali, tem uma vitória constituída com bom futebol e nada vai mudar, o empate já classifica, mas aí sim Sim, roda o time. Claro que não pode descaracterizar, né? Você não pode tirar um time para por outro. Não, aí tem que tomar é, cuidado. É claro, né, Arthur? Não é porque o Neymar joga, vou ter que descaracterizar o time. Não, tem jogador para ficar, claro, se não tem a altura, o tamanho do Neymar, mas tem jogadores que podem, porque exercer. Porque eu vi a Suíça jogar, eu não vi a Suíça com o time lá de frente. E o time que jogou foi o Camarões, né? O Camarões também Camarões. não chega, né? Quer dizer, o grande jogo seria a Sérvia. E o Brasil se ouve muito bem com o time, a meu ver, mais fortalecido com os jogadores, né? Não, foi E bom. pegaram o Brasil jogando muito bem. Esse que é o detalhe, também faz parte, né? Eu só para concluir essa história da lesão, eu creio que se eles optarem convencer o Neymar a não entrar, porque o Neymar pode falar, não, eu quero jogar, aí é complicado, né? O cara do tamanho dele falar que quer jogar, você tem que botar. Mas se ele falar, não, não, eu vou segurar esse jogo, no outro eu vou inteiro, que seria o mais racional. Ele bota o Fred ali, empurra o Paquetá para frente, acabou o problema. Vai ficar muito parecida, logicamente que vai ficar até com uma marcação um pouco melhor, porque o Paquetá é mais aplicado na marcação do que o Neymar, vai ter um cara de boa estatura para saltar na bola parada. Ou seja, tem algumas coisas que ele tem, o que não falta para ele é a opção de fazer um time forte, mesmo sem o Neymar. Então, acho que a seleção está muito bem servida, basta só agora saber organizar essa recuperação clínica desses dois atletas, o Neymar e o Danilo, e aí você começar a dar mais confiança, o grupo caminhar bem, porque a gente tem condições de fazer uma grande Copa do Mundo. E o interessante Fazer nisso uma. tudo, o Hidalgo e Arthur, quando um jogador igual o Neymar fica fora da partida, movimenta um grupo inteiro, porque sabe-se que você tem que batalhar mais para você continuar naquela posição, ou que senão você pode ser aproveitado e o famoso improviso do outro lado, né, Arthur? Interessante isso, né? Movimenta o elenco todo. Sim. Porque o que acontece? Está todo mundo ali fora, todo mundo quer que o Neymar jogue. Eu não acredito que tem alguém que não gosta do Neymar. Mas o cara pensa, pô, se o Neymar não jogar, sou eu. Eu me lembro que o Sim. Vampeta conversando com o Luizão na Copa do Mundo de 2002, aí Opa, tive um corte do Arthur. aí o Luizão botou o Luizão no de cima. Sim. Aí o Luizão, opa, Deu um vou corte assim? repetir. Repete, por favor. Então eu me lembro que o Vampeta comentando que na Copa de 2002, num determinado treinamento, o Filipão estava vendo o Ronaldo meio devagar, aí pegou, alterou, tirou o Ronaldo, botou no segundo time e botou o Luizão no primeiro. Aí o Luizão olhou pro Vampeta e falou assim, cara, porra, ele vai botar eu vou jogar.
Aí o Vampeta falou assim, para com isso, rapaz. Você não vai jogar no lugar do Ronaldo, você tá dando uma catucada no Ronaldo, rapaz. Você tá louco? Não vai jogar nada, rapaz. E não jogou. É Ou verdade. seja, são as coisas artimanhas do futebol que o nosso internauta não sabe. Aí foi uma gozação do caramba e falou, no final, jogou, não jogou? Não joguei não. Então tu acha que vai jogar no lugar do Ronaldo, rapaz? Esquece. Então é assim. É verdade. Faz sentido para você também, Dalgo, essa colocação que eu fiz aqui? Não são fatos engraçados, mas não tem nem Sim. comparação. Faz sentido isso que eu falei, o Hidalgo? Qual delas? De o Neymar ficar fora e movimento, né, de movimento o elenco todo. Fala, peraí, se o cara não jogar, sou eu. Não, mas a situação é diferente. Né? A situação é diferente. Lá na Copa da França, deu aquele rebu, né? Chegando lá na cabine, descobrimos que o Ronaldo tinha tido um problema e ele ia jogar o Edmundo. A escala estava lá. Sim. Aí, depois que sabe da história, que ele foi lá, chegou no Zagallo e queria jogar. E o Zagallo vai falar o quê? Óbvio, é que nem disse aí o ator. Ele jogou, infelizmente, aquele dia não foi bem. Eu queria, assim, até para dar um passant e para o papo de amanhã também, eu quero da primeira rodada, hein? Não sei se vocês têm em comum, claro, pode até falar mais a respeito. Catar não existe. Equador um pouquinho mais, mas também não. Do grupo, Holanda, mesmo que não tenha jogado bem contra Senegal, que ainda pode se recuperar para uma segunda vaga. Não sei se vocês concordam. A Inglaterra sobrando. Irã vai brigar com os Estados Unidos, né? Inglaterra e qualquer um que classificar, Estados Unidos, País de Gales, eu digo que acho que até o Irã pode se recuperar nisso. Até o Irã me mostrou mais time do que os Estados Unidos e o País de Gales. No grupo C, a Argentina vai se recuperar, não é, Arthur? Né, já tem que se recuperar. Ele tem México e Polônia. Até que ponto está o ambiente na Argentina? A Arábia foi, acho que no esplendor dessa partida, deixou a nós a certeza que também os pequenos também sonham. E foi um sonho, né? Porque depois que fizeram os 2 gols, jogaram todos atrás. É uma outra partida. No grupo D, França, disparado. Não gostei da Austrália. Não gostei do... A Dinamarca, que esperava, também não jogou. Tunísia, mais ou menos. Eu estou ainda no grupo D, né? Agora vou lá vamos para o grupo D agora. Espanha, né? A Espanha e a Alemanha, porque a Costa Rica, meu Deus do céu, isso não existe, né? O Japão que está atrapalhando aí a Alemanha, um dos dois, né? A Bélgica ganhou, mas sem ser a Bélgica, hein? Né? E Marrocos e Croácia também não jogaram tudo que acho que jogam, até mais, né? Brasil disparado, Suíça e Camarões não jogaram, e Portugal, o que vocês acharam de Portugal, hein? O Uruguai eu não vi inteiro o jogo, o Uruguai empatou, né, com a Coreia do Sul, não posso dizer muita coisa, esperava mais, mas teve um 0-0, e Portugal recuperou-se na partida, né? Teve um pênalti a favor, não justificava dar o pênalti, não foi pênalti, mas o jogo teve outro encaminhamento, ganhou. O Gana até que provocou um final ali emocionante. Mas é por isso que eu digo, Arthur e Jarbas, não é a Copa dos sonhos, hein? Pode pensar nisso. Eu acho que a Inglaterra, dentro desse aspecto que você colocou, a Inglaterra também tem uma possibilidade muito grande de fazer uma grande Copa, pela qualidade individual do seu grupo. E mais abaixo um pouco, o Canadá pode incomodar, mesmo ter perdido um pênalti, mas ter um time assim bem organizado taticamente, isso não quer dizer nada, não quer dizer que vá a lugar nenhum. Mas eu gostei assim da organização tática do Canadá, tem muitos jogadores jogando na Europa, e hoje o futebol está muito assim, né, globalizado, né? Então, existem jogadores africanos hoje infiltrados dentro da Europa, jogando na França, na Inglaterra. E, na verdade, é o seguinte, eu sempre digo o seguinte, o campeonato inglês é o mais importante do mundo, mas quando você divide, vai cada um para a sua seleção, enfraquece o campeonato inglês, porque de inglês mesmo tem poucos. Embora eu reconheça que o futebol inglês hoje tem uma qualidade boa, né, do goleiro lá na frente, os atacantes.
tem bom meio campo, boas asas. Mas a Inglaterra, não sei porquê, ela nunca se apresenta muito bem em Copa do Mundo. E eu concordo com você, capitão, porque os expoentes continuam sendo a Argentina, mesmo com perdido, Alemanha, Brasil, Holanda, Espanha. E eu acho que a Inglaterra pode ainda apresentar alguma coisa de bom. Essa segunda rodada vai dar a nós a certeza do que nós estamos falando, viu, Jarbas? Ah, com certeza. Bom, Hidalgo, a gente combinou aqui um tempinho para a gente fazer esse comentário na vitória brasileira. Amanhã estaremos de volta no Boletim da Bola, às 9 da manhã. Um abraço para você. Você quer fazer mais algum comentário para a gente encerrar? Hein, Hidalgo? Para fechar essa conversa aqui nossa. Acho que muito ufanismo. Não vamos no ufanismo, mas confesso que foi uma boa apresentação da equipe brasileira. Não quero dizer que o outro não seja nada, porque que nem eu falei da Inglaterra, ganhou de 6, vão dizer, Irã, não, peraí. Ele fez um resultado de goleada. Não tem nada a ver se o Irã é bom ou não, né? Agora, muita gente vai esperar mais da Inglaterra. Acho que ela tem muito para dar. Se ela pegar um time mais forte, ela vai mostrar aquilo que eu espero como a França, que andou aí jogando 4, 5 titulares, né? O Brasil deixa boa impressão também. Vai restar para a beleza do campeonato o crescimento da Argentina, né? O crescimento da Alemanha, se a Alemanha tem alguma coisa para dar, o crescimento até de Portugal, e não passo muito mais do que isso. Como disse o Canadá, se o Canadá faz 1-0 naquele pênalti, ganharia o jogo, amigo. Exatamente. Pode passar muito disso. Vamos ver a segunda rodada, né, Jarbas? Vamos ver sim. Arthur, mais um comentário para fechar aí, Arthur? Fica à vontade, Arthur. Eu só queria finalizar, meu amigo, dizendo o seguinte, que uma primeira rodada encerrada hoje, Copa do Mundo, que não foi assim tão entusiasmante, há muito tempo que eu não vejo. Por exemplo, nós não temos Itália, tivemos a Alemanha indo mal, a Argentina indo mal. Só aqui são três seleções campeoníssimas. Aí você viu uma Espanha jogando contra ninguém, foi bem. O Brasil, de acordo com os números, fez um grande jogo, porque jogou contra um time que não é bobo, não estou dizendo que seja uma seleção de primeiríssima qualidade, mas uma seleção bem aplicada e tal. Então eu acho que desses grupos todos aí, dessas equipes todas, o Brasil, das supercampeãs, foi o que teve uma equipe mais assim, um oponente mais ferrenho, que foi o caso da Sérvia. Então, para encerrar meu comentário, eu estou bastante otimista, mas a gente tem que ir passo a passo, um jogo de cada vez, operando cada adversário com forma inteligente, com cirurgia, fazendo as coisas muito bem elaboradas. A comissão técnica tem já a experiência de uma segunda Copa do Mundo. Eu creio que eles estão fazendo um bom trabalho, não posso duvidar disso. Acho que o trabalho está sendo muito interessante. E se conseguir chegar numa final, vai ratificar todos esses 2 anos, ou esses 3 anos, 4 anos que eles estão trabalhando na seleção. Um grande abraço a você, Jarbas, nosso querido capitão e os nossos internautas. Um abraço. Voltamos amanhã então, 9h30, 9 da manhã, né? Com o nosso Boletim da Bola. 9. Amanhã. Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Prossegue aí a programação do futebol ao vivo e no app mais interativo do Brasil, para você que navega com a gente. Um abraço. Até mais.